Vamos trabalhar agora com a implementação computacional do método da secante. Eu vou partir do arquivo que a gente construiu para o método de Newton e fazer algumas alterações, porque como os dois métodos são muito similares, é melhor a gente começar dali. Eu vou simplesmente salvar esse arquivo com outro nome, como secante, e a gente vai trabalhar aqui em cima dele. O método da secante ele não precisa do cálculo da derivada, então a gente pode jogar fora essa segunda função auxiliar, que calcula a derivada, basta o nosso cálculo da f. A gente vai trocar esse cabeçalho, então eu vou chamar como método da secante, pode ser das secantes no plural, tanto faz. E a gente vai ter que mudar algumas coisinhas aqui dos nossos argumentos, porque o método da secante, para inicializar, precisa de dois valores. Ele precisa de um x0 e de um x1 para calcular o x2. Então, ele vai receber um x0 e um x1 e vai receber a função. Ele continua com 3 argumentos, mas o sentido desses 3 argumentos é um pouquinho diferente. Dentro do método, a gente sempre vai estar trabalhando com 3 números ao mesmo tempo. x0, x1 e x2, depois 1, 2 e 3 e assim por diante. Então, ao invés da gente usar simplesmente os nomes atual e próximo, eu vou criar também uma variável x anterior. E o x anterior vai ser igual ao x0 na primeira iteração, e o x atual vai ser o x1, o próximo vai ser o x2. As condições de parada são as mesmas, então uma tolerância na direção x, uma tolerância na direção y, um contador do número de iterações. Até aqui, tudo bem. O x próximo, a forma de calcular, de atualizar isso aqui é parecida, mas a gente tem que trocar algumas coisinhas. A gente não tem mais o cálculo da derivada, então o x próximo, o k mais 1, é o atual, menos a função no atual, multiplicado por essa fração. Aqui então vai ser multiplicado por o numerador é o atual, x atual menos x anterior, e o denominador é a função calculada nesses respectivos pontos. Função em x atual menos função em x anterior. Aqui eu só vou colocar esses parênteses. Eu poderia ter um par de parênteses bem grande aqui, delimitando toda essa função, essa fração, mas eu não preciso, porque a multiplicação e a divisão têm a mesma precedência. O que eu estou fazendo é a função multiplicada por essa diferença e depois dividindo por essa outra diferença. Vai dar tudo certo. O cálculo dos erros segue da mesma forma. E aqui a gente tem uma mudança. A gente tem que fazer a atualização não só do x atual como do x próximo, mas eu tenho que também deslocar no tempo o x anterior. E a lógica é, o que eu calculei como x2 vai ser o x1, e o que eu calculei como x1 vai ser o x0. Esse é o andar para frente. Esse código tem um erro, a gente vai rodar e vai dar um problema, eu estou ciente, então não se assustem se vocês já perceberam. A gente vai continuar com a mesma apresentação dos resultados, entregando só uma matriz vazia se o método não convergir, e caso contrário a gente retorna o valor do x próximo como deveria ser. A gente vai rodar isso aqui como método das secantes, e agora eu não preciso mais da derivada, eu vou rodar assim, o que também é um erro, mas são erros interessantes para a gente discutir. Eu vou trocar para a função dos juros, para a gente começar do caso que as coisas funcionam bem. A gente sabe que a solução está em torno de 0,03, né, 3,2% mais ou menos. E eu vou rodar esse código com alguns erros e a gente vai corrigindo eles aos poucos, para vocês verem como é que a gente debuga um programa. Aqui ele está falando variável indefinida, método das secantes. E aí você fala, mas eu criei uma função método das secantes. Você criou uma função método da secante, no singular. Então, o método das secantes não existe. É isso que aconteceu. Percebe que quando eu corrigi o nome, ele sublinhou, porque ele identifica isso como sendo uma função. Então, esse erro foi corrigido. Rodei o programa de novo. Qual é o próximo erro? Variável indefinida função. E esse aqui é um pouquinho mais sutil, porque
função é o nome que eu estou criando, é um nome interno. Aqui dentro dessa function, método da secante, eu tenho uma função chamada função. E como assim indefinida? Porque é um argumento, eu não tenho um outro lugar para definir. E o problema está do conflito entre a forma com que a gente cria esse protótipo e o jeito que a gente chama. Essa é uma função que tem 3 argumentos de entrada, x0, x1 e a própria função. Se eu estou chamando ela só dessa forma, como x inicial e f, não está batendo. Então o que o Scilab está entendendo é que o x inicial vai dar o valor para o x0, f vai dar o valor para o x1, e aí esse função ficou sem receber um valor, sem receber uma referência. É por isso que ele está dizendo que a função não foi definida. O que está faltando, na verdade, não é a função, é o x anterior. E eu vou colocar um x anterior igual a 0, para a gente ter um ponto de partida. A partir do 0 e do 0.01 é que a gente vai calcular as próximas taxas de juros. Corrigido isso, a gente agora tem uma variável indefinida i. E aí a variável indefinida i na linha 2 da função f. E esse aqui é um errinho porque eu tinha primeiro usado a função de i, depois eu troquei para a função de x, e aí ficou uma coisa de um jeito, uma coisa de outro. A minha função, ou eu corrijo aqui, ou eu trocaria esse argumento aqui para i, como eu tinha feito anteriormente, ou uma coisa ou outra, mas não as duas, tem que ser coerente. Ótimo, corrigi isso aqui, e aí eu terminei de corrigir os erros de sintaxe. O programa rodou, o programa está executando, e ele me deu um erro de execução. Na hora que ele começou a fazer as contas, é que ele me deu uma divisão por zero. E aí, para a gente investigar isso, bom, divisão por zero tem a ver com essa aqui, a gente não tem outras divisões no código. Eu vou colocar um display do contador para a gente ver se isso é logo no começo ou é mais para frente. E sim, é logo no começo. Então vamos enxergar o valor da variável x anterior e o valor da variável x atual. Na primeira iteração elas valem 0 e 0.01, como deveriam ser. E depois as duas estão valendo a mesma coisa, o que não faz muito sentido. E aqui está o problema, na hora que a gente faz as atualizações. A gente calcula, na primeira iteração a gente calcula o valor de x próximo. Então aqui vai ser, eu vou colocar um contador, iteração, só para ilustrar para vocês em que iteração que a gente está. Então, na iteração 0, a gente calcula um valor de x próximo igual a isso, 0.036. E é esse valor de 0.036 que está sendo colocado para as duas variáveis, x atual e x anterior. E é exatamente isso que eu estou mandando fazer. O programa obedece a gente sempre, mesmo quando a gente escreve besteira. Eu estou calculando um x próximo de 0.036 e salvando isso no x atual. E eu estou pegando esse valor do x atual e salvando no x anterior. O que está errado aqui é a ordem com que eu faço essas operações. Primeiro eu tenho que atualizar o mais antigo de todos, antes que ele seja contaminado, entre aspas, pelo valor novo. E se eu rodar desse jeito, a gente vai ter um programa que vai mostrando em cada iteração o que está acontecendo. Então na iteração 0, o x próximo é 0.036, e aí os dois valores que eu vou usar na próxima iteração são 0.01 e 0.036. Depois ele vai calcular um próximo de 0.031, e ele vai usar o 36 e o 31, e assim por diante, até que ele vai levar, nesse caso, 4 iterações para convergir. Se a gente abrir o método de Newton para relembrar, eu vou trocar isso aqui para voltar para esse exemplo e deixar tudo como x, para ficar consistente. No caso do método de Newton, se a gente começar o método de Newton com 0.01 e rodar desse jeito, pedindo o valor do contador, o valor da variável contador, por isso que não tem aspas, o método de Newton, nesse caso, também está convergindo em 4 iterações. Em geral, o método de Newton vai tender a ser mais rápido, mas nem sempre isso é verdade. Nesse caso aqui, os dois deram iguais. De vez em quando, a secante pode até funcionar melhor do que o método de Newton, quando às vezes um pode convergir e o outro não. A última coisa que a gente pode fazer para otimizar um pouco o nosso código é evitar todas essas chamadas à função. É salvar um pouco esses valores
E a gente pode fazer isso criando outras variáveis. Eu tinha dado a dica de que isso era possível de ser feito no caso da implementação do método da bissecção, mas lá eu não cheguei a fazer. Aqui eu vou chegar a fazer isso. Eu vou criar uma variável, a função no x anterior. Isso aqui assim eu vou chamar função em x anterior. A função no x atual. Isso vai ser a função sendo chamada no x atual. Então, no lugar de todos esses pontos em que eu tenho, por exemplo, nessa linha aqui eu tenho função de x atual e função de x atual. Eu estou fazendo duas vezes a mesma conta. Eu estou pedindo duas vezes para substituir o x aqui, multiplicar por 600, elevar a 12, blá, 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 blá. Enquanto que dessa forma eu estou chamando a função uma só vez, salvando essa variável, e aí eu ganho tempo com isso. Aqui, portanto, eu poderia escrever menos f do x atual. Aqui é o f do x atual. E aqui é o f do x anterior. Então eu já ganhei um pouquinho de tempo por conta disso. E dá para a gente ser ainda mais eficaz se a gente seguir o mesmo padrão daqui. Na hora que a gente atualiza que o x anterior recebeu o valor do x atual, a função do x anterior vai receber a função no x atual. Eu não preciso chamar a função de novo. Isso aqui é passar o valor, aquele valor do o f de x0 eu vou desprezar da primeira para a segunda iteração, e o f de x1, que era o atual, vai ser o mais antigo de todos. É reaproveitar esse valor, essa é a forma. E aqui não tem jeito, aqui eu preciso calcular o f do x atual, vai ser igual à função calculada no x atual, no novo x atual, que seria o x próximo. Aqui não dá para evitar. Se eu rodar o código desse jeito, as coisas também funcionam e continua dando o mesmo resultado. O que eu percebi agora no meu código é que eu tinha usado, aqui dentro eu tinha usado f. E eu tinha usado f tanto no método da secante, quanto no método de Newton, se vocês olharem, ele também estava só como f. E tudo está funcionando bem. O Scilab consegue entender isso. Nesse caso, tudo está funcionando bem porque ele está enxergando que essa f é a própria f que estava lá fora. Não é o código mais correto, porque o mais correto seria ele estar genérico, então para qualquer função que eu chamar, ele vai substituir aqui. Nesse caso que eu só tinha uma função, tudo deu certo. Então eu vou corrigir aqui, deu certo um pouco por coincidência, mas precisa tomar cuidado para ser sempre a mesma. Esse jeito de salvar os resultados das funções, ele é importante quando a chamada a essa f é bastante cara em termos de custo computacional. Quando não é uma preocupação tão grande, a gente pode se permitir ser mais gastão e não precisar otimizar tanto assim esse uso das variáveis. Mas, em geral, um programa mais eficiente é um programa melhor, é um programa que vai te preparar para situações em que talvez no momento atual você acha que o custo computacional não é tão grande, mas você vai trocar essa f por alguma coisa monstruosamente complicada, e aí no futuro esse tipo de otimização pode acabar se pagando, pode valer a pena.